sejam bem-vindos a mais uma edição do VVV, Vendas, Velhos e Vinho. Eu, Flávio Nussbaum, estou junto aqui do meu grande amigo de longa data, Zé Geraldo. Tudo bem, pessoal? Vamos falar de vendas mais um pouquinho. Em primeiro lugar, antes, obviamente, da gente falar de vendas, pessoal, para quem está chegando agora, agradecemos muito se você assinar o nosso canal. Ativa o sininho para você receber notificação toda vez que a gente postar um podcast novo. Compartilhem o nosso podcast com outras pessoas. Deem um joinha para a gente, porque isso ajuda muito ao algoritmo do YouTube a espalhar isso para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, se vocês obviamente gostarem. Assinem o nosso canal e ative o sininho para você ser notificado quando você receber um novo podcast nosso. E claro, comente aqui embaixo. Faça críticas, nós adoramos receber os comentários de vocês, a gente responde a todos eles e vamos para mais um assunto. E a ideia de hoje, Zé, que a gente estava conversando, a gente vindo aqui para o estúdio no carro, batendo, puxa, o que a gente vai falar hoje? E aí você sugeriu, por que a gente não fala do dia a dia de vendas, né? Quando que a gente está vendendo, quando a gente não está vendendo? Agora, antes disso, temos que agradecer o nosso environment. É verdade, Zé, bem lembrado. Por favor, vai lá, quer falar? Temos que agradecer, aqui estamos nos estúdios da Headminds, uma empresa nossa, parceira, e que nos fornece toda a infraestrutura para a gente poder fazer esse podcast para vocês. E é claro que também temos que falar da nossa obra-prima que está em cima da mesa. Vamos lá. Empório Vinho do Sul, do meu amigo Bira, da minha amiga Simone, muito obrigado pelo apoio, pela ajuda, inclusive eles que fazem toda a escolha, a eleição de que vinho que a gente vai degustar em cada um dos nossos podcasts e nos fornecem, obviamente, esse vinho. Quem quiser contar com essa capacidade de seleção de vinhos nacionais tão grande que o pessoal do Vinho do Sul tem, vamos deixar embaixo aqui nos comentários o WhatsApp do Bira, é só mandar uma mensagem para ele. Manda uma mensagem para ele, fala que você conheceu o Vinho do Sul através do nosso podcast VVV, que ele vai te dar uma condição especial para essa primeira compra, tá bom? Vamos lá, Zé? Vamos lá. Vamos ao assunto. Quando que nós estamos vendendo? A pergunta que eu te faço é ao contrário, Zé. Quando nós não estamos vendendo? É quando a gente dorme. Mesmo assim, eu acho que no sonho a gente às vezes vende. É verdade. E talvez quando a gente morra, eu não morri ainda, então eu não sei. Não posso te falar. Ou então, se você não faz isso, mas quando você está meditando, você também não está vendendo. Mas fora isso, isso, eu diria que a gente está vendendo o tempo inteiro. Seja no nosso trabalho. E é interessante essa perspectiva, né, Zé? Porque as pessoas falam, eu não sei vender. E isso é uma inverdade, isso é uma crença que as pessoas enfiam dentro da cabeça delas, que elas não sabem vender. Porque a qualquer momento que você estiver convivendo com alguém, conversando com alguém, lidando com alguém, seja na vida pessoal ou profissional, você está vendendo. Né? Quando você está discutindo uma ideia, né, que você põe a sua ideia para fora, você está tentando vendê-la. Você está tentando convencer outra pessoa. E convencer outra pessoa nada mais é do que vender para essa pessoa. Exatamente. Pois bem, mas olha só, eu costumo dizer, agora vamos trazer isso um pouco mais para o lado profissional, vamos deixar essa parte pessoal, só para a gente tentar quebrar esse paradigma que a gente falou sobre isso, mas vamos trazer a conversa um pouquinho mais para o lado profissional, que é o principal foco aqui da nossa expertise, da nossa experiência e do propósito desse podcast, que é compartilhar ideia e conhecimento. Eu costumo dizer que qualquer pessoa na empresa, quando ela estiver em contato com um cliente, ela está vendendo. Pode ser a área comercial, pode ser o financeiro. Recepcionista. Pode ser a recepcionista, pode ser com todo o respeito, quando eu falo, entendam minha figura de linguagem, a tiazinha do café, que eventualmente vai servir ali um copo d'água, um café para uma visita dentro da empresa, ela também está vendendo. E toda vez que você estiver em contato com um cliente ou um potencial cliente seu, independentemente se você está no processo de vendas formal ou não, eu diria que essa que eu vou chamar de reunião, ela deveria passar por 3 etapas. E o que eu vou compartilhar com você, comentar com você e compartilhar com toda a nossa audiência é uma metodologia que eu desenvolvi ao longo dos anos. Tá? Eu costumo dizer que toda reunião de vendas devia ser dividida em 3 etapas. E são 3 etapas muito simples, mas a primeira etapa talvez seja a mais importante de todas e ao mesmo tempo a mais negligenciada pelas pessoas. A primeira etapa eu chamo de etapa de informação. É a etapa em que você, no teu processo de relacionamento com aquele teu cliente ou potencial cliente, vai fazer perguntas, preferencialmente perguntas abertas,
para levantar informações ou validar informações que você já sabia. Essa é a primeira etapa de vendas. Olha que interessante. Eu também acho. Mas quando a gente coloca isso como um método, ou está no processo ter que fazer isso, eu já me deparei com vendedores que fazem coisas assustadoras. Ele, por exemplo, num video call, primeiro contato com o cliente, e o vendedor fala: oi, tudo bem? Eu sou o José. Você podia falar da sua empresa para mim? Aí o coitado do prospect fica olhando com uma cara: peraí, eu nem sei quem é esse José, sei o nome da empresa, ele vem pedir para eu falar para ele qual que é a minha empresa. E ainda mostra que ele não fez a lição de casa, ele dá uma estudadinha na empresa antes, né? Exato. Então, assim, para não ficarmos muito taxados de não, vocês têm que seguir o processo de fazer perguntas, gente, calma, você vai se apresentar, você vai conversar e na sua conversa você vai formular perguntas que vão ser respondidas pelo seu futuro cliente. E aí acontece um diálogo, não é simplesmente: oi, tudo bem? Eu sou o José, aqui do podcast Vendas, Velhos e Vinho, e eu gostaria de saber da sua empresa, você pode falar? Agora também tem um outro erro que é muito comum acontecer, eu acho que esse erro ainda eu acho que é mais comum ainda a gente ver, que é o, tá falando com o cliente: olá, tudo bem? Prazer, eu sou o Flávio aqui do Vendas, Velho e Vinho, deixa eu te falar um pouquinho sobre o meu negócio. E sai discursando um discurso que foi memorizado, ou abre uma apresentação institucional, sem vírgula, PowerPoint, sem vírgula, e sai gastando verbo. E por que muito vendedor faz isso? Sabe por quê, Zé? Não. É um negócio chamado zona de conforto. Por que acontece? Na hora que eu te faço uma pergunta, eu tenho que esperar a sua resposta para poder processar o que você me disse e elaborar minha próxima pergunta. Claro. Esse é um negócio que exige uma agilidade mental e é muito mais desgastante do que eu simplesmente rasgar o verbo da minha apresentação institucional com 43 slides. Mandar um decoreba. Mandar um decoreba, porque isso eu controlo. Isso é zona de conforto. Eu sei exatamente o que eu vou falar, depois do quê, depois do quê, depois do quê. E com isso eu fico na zona de conforto. Só que qual é o problema de você fazer isso? Ao não fazer as boas perguntas para o seu cliente, preferencialmente abertas, você está, vamos supor que você tenha na tua apresentação com 43 slides, nesse meu exemplo, lá no slide 27 tem exatamente aquilo que o cliente precisa. Só que você passou o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e já está dormindo. Ou ele está só de corpo presente, como Eu a gente já costuma vi dizer. casos assim, de novo, a gente tem quilometragem de tempo trabalhando, né? Eu já vi casos em que o vendedor falou tanto que ele não deu espaço para o possível cliente falar que não era com ele aquele assunto. Então o cara ficou falando, isso numa reunião presencial, tá? Ficou falando 20 minutos sem parar como metralhadora. O cliente, que talvez fosse uma pessoa mais tímida, não conseguiu parar para interromper aquela situação. E depois de 20 minutos, quando o cara cansou e foi tomar um café ou uma água, o cara falou: não, então, eu entendi, só que essa área não é minha, vocês deveriam estar falando com outra pessoa. Então, olha o cúmulo de você gastar o tempo da pessoa, o seu tempo, ficar lá 20 minutos e ainda encher o saco do cara. Beira o desrespeito, né? Beira o desrespeito, né? Desrespeito. Pois é. Então, assim, você fala: poxa, tem que existir uma conversa, e eu lembro que num dos podcasts eu falei sobre relacionamento entre pessoas, né? Uhum. Você vai jantar com uma pessoa, tem que ter uma conversa. Você fala, você escuta, aí você fala sobre o que você escutou, o que você pensou, e o processo de vendas é igual. E tem que ter uma escutativa, Zé, porque uma coisa é escutativa, outra coisa é escutar e ouvir. Porque muitas vezes eu vejo também, o vendedor finge que está ouvindo, mas não está nem ligando assim, mas só está preocupado a hora que vai dar brecha para entrar de novo. É isso aí. Não, se eu estou tendo uma escutativa, você me fala alguma coisa, a partir da sua fala, talvez eu devesse fazer uma pergunta em cima do que você falou para aprofundar aquele assunto e entender um pouquinho melhor. E aí a dica é envolver-se na conversa. Exatamente. Você tem que se envolver. Entrar de corpo e alma, né? Exato. Mas isso te tira da zona do conforto, por isso que pouca gente faz. Porque quando você entra de corpo em alma, pode acontecer de tudo. Exatamente. Muito bem, mas vamos supor que você fez a primeira... Isso, estamos falando da primeira etapa lá da reunião de vendas. A etapa que eu chamo de informação. Tá. Uma vez que eu entendi
qual é a tua dor, qual é a tua necessidade, o porquê que eventualmente você está gastando tempo de estar me ouvindo e conversando comigo, porque uma coisa é importante a gente também entender. Se o cliente está investindo tempo em conversar contigo, é porque, a princípio, algum interesse em você ele tem. Porque se ele não tivesse interesse nenhum em você, ele não ia perder tempo. É assim, Mesmo que o interesse dele seja errado. Mesmo que seja errado. Mesmo que de repente eu não consiga resolver o problema dele. Mas ele tem a sensação que talvez eu possa ajar. Exatamente. É aquela história, você tá no seu dia a dia, toca o telefone e liga a mulher assim, olha, eu sou aqui da operadora XYZ de telefonia, eu queria te fazer uma oferta. Você fala, puta, não tem o menor interesse. Que você fala, obrigado, até logo, não posso atender, e vai embora. Por que você não tem interesse? Ou seja, se o cliente está investindo tempo em falar contigo, é porque, a princípio, algum interesse ele tem. Então, a fase de informação é fundamental para você identificar onde é que está esse interesse e como que você pode ajudar. Uma vez que você identificou, aí sim você vem para a segunda etapa da reunião, que eu costumo chamar da fase benefício, aonde, à luz do que você identificou, aí você apresenta quais os benefícios que você pode entregar para o teu cliente que vão tratar esse tema. Uma pergunta. Então, você acredita que não existe um contato ou uma reunião com um possível prospect que ele não tenha nenhum tipo de interesse? Não acredito. Eu não acredito. Se coloca como potencial cliente, Zé, de novo. Não, se coloca como potencial cliente. Você está andando na rua, vem um vendedor te abordar, te oferecer plano de saúde, hipoteticamente falando. Se você está super satisfeito com o teu plano de saúde, se você, seja qual for a razão, não tem o menor interesse, você vai ouvir o cara falando? Não. Você vai falar, não, desculpe, eu tenho um outro compromisso, talvez você não vá ser indelicado, mandar ele para o inferno, mas vai falar, olha, desculpe, eu estou atrasado, agora não posso falar, e segue a vida. Hoje em dia as pessoas não têm mais tempo, só por delicadeza, de ficar ouvindo alguém querendo fazer uma aproximação de vendas. Se o teu cliente, isso eu tenho a convicção, se o teu cliente ou potencial cliente te deu algum tempo, mesmo que seja um tempo mínimo, 5 minutos, é porque, de alguma forma, algum interesse ele tem em você. Pena de você ele não tem. Pena ele não tem. Ou seja, cabe a você, através da fase de informação, entender o que ele precisa que talvez você possa endereçar, para daí você entrar com benefício. Olha, eu entendi que tua dor é A, B, C, D, F, G, e para a dor é B, C, D, F, G, eu tenho isso que ajudam nesse sentido. E aí você começa o quê? A amarrar esse teu cliente naquela necessidade. Para aí sim você entrar na terceira etapa da reunião de vendas. Qual é a terceira etapa da reunião de vendas? Que eu chamo de obtenção de compromisso. Por que eu chamo de obtenção de compromisso? Porque dependendo da etapa do funil que você está, você não quer na obtenção de compromisso ter um pedido do cliente. Talvez, se você está falando ao telefone, eu liguei para o Zé e falei, Zé, olha, aqui é o Flávio da Vendas Velhos e Vinho, a gente trabalha com consultoria em vendas, hipoteticamente falando, não é o nosso caso, né? A gente trabalha com consultoria em vendas, eu queria entender como é que está o teu processo de vendas, se você tem atingindo as metas, vocês começam a fazer perguntas. Talvez o meu objetivo naquele telefonema não é vender a consultoria, mas é marcar uma reunião presencial. Por isso que eu chamo de obtenção de compromisso a terceira etapa. Ou seja, qual é a obtenção de compromisso? Eu quero obter o compromisso do meu cliente com o próximo passo do processo. Que se eu estou no fundo do funil pode ser um pedido, mas se eu estou no topo do funil talvez seja marcar uma reunião. Ontem eu estava vendo um seriado, aliás eu recomendo da Netflix, que é O Amor no Espectro. É muito legal, um reality show de pessoas que estão no espectro autista, que elas tentam se relacionar. E o pai do autista falando para ele indo para o primeiro date dele, né, com uma outra pessoa, e o pai falando para ele, olha, o seu foco é gerar o segundo encontro. Então, você vai nesse encontro e o seu objetivo é o segundo encontro. Porque se tudo der certo, você vai para o segundo encontro. Exato. E é muito parecido isso, porque são as fases e o compromisso que você falou, do namorar, pode ser desde o assinar um contrato até próxima reunião. Ou receber uma proposta. Né? Ou tirar dúvidas da proposta. Para alguma hora, ou seja, você já deu num outro podcast esse exemplo que eu acho que é muito legal, muito feliz. Se a gente fizer o comparativo com o relacionamento, né? Então, eu conheci uma moça, eu estou interessado numa moça, eu vou lá convidar ela para sair. Aí eu vou para ela no restaurante, eu estou lá no topo do funil, a gente está conversando, a gente está se conhecendo, não sei o que lá. Eventualmente eu posso querer pegar na mão dela, mas talvez nesse momento eu acho que nem caiba pegar na mão, mas eu quero me aproximar dela. Qual o próximo passo? Talvez marcar de sair de novo, e aí eu talvez pegar a mão dela, eventualmente dar um beijo, para quem sabe alguma hora a gente começar a namorar, para eventualmente a gente noivar, para eventualmente um dia casar. Eu fiquei só pensando agora na menina, que tristeza
jantando com você, você pegando na mão dela. Só não é mais triste que jantar contigo, né, Zé? Jantar contigo é um pouco pior. Eu sou o cara mais agradável que você, né? Mas por falar em agradável, Zé, eu acho que está chegando na hora do momento mais agradável da nossa conversa, que é o momento do vinho? Do vinho. Vamos lá. Aqui. Nós temos hoje o vinho da Dom Bernardo. Matheus, meu querido. É uma figura, Matheus, né? Matheus, aqui da família dos donos do Dom Bernardo. Matheus é um rapaz incrível. Divertidíssimo. Esse aqui nós conhecemos bastante, conhecemos a vinícola dele. É um Syrah. Vamos lá. Não tem o que falar, isso aqui é um vinhaço. Vai abrir, como diz o Matheus, um vinhaço. Eu espero que você não passe vergonha dessa vez abrindo o vinho e consiga abrir ele sem arrebentar a rolha, né, Zé? Com o seu Le Creuset. Le Creuset, essa carrolha não é ruim, tem que ser bom, porque Le Creuset só faz coisa boa, né? Francês, chique. Verde, então, cara. Verde, essa é a parte ruim desse saca-rolha, com todo respeito ao verde. Enfim, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse Syrah. O Syrah é uma casta francesa, que em outros países... Ou como o Matheus diz, Syrah. Syrah. Ou se você estivesse na Austrália, ia chamar de Shiraz. Né, de Shiraz, então sempre que eu vejo Shiraz, é sempre a mesma casta de origem francesa, que se adaptou muito bem aqui no Brasil, tanto no sul, e é interessante porque o Brasil, através da Embrapa, desenvolveu uma técnica revolucionária que o mundo adotou para produzir vinhos em regiões que não têm, teoricamente, o clima ideal para o vinho, chamado dupla poda, ou algumas pessoas conhecem como poda invertida. Muito utilizada em Minas Gerais, aqui em São Paulo, na Bahia e assim por diante, que é muito interessante, e a uva Syrah é uma das uvas que mais bem se adaptaram a essa dupla poda. Mas voltando a falar aqui do Syrah do Dom Bernardo, de novo, vinhaço, Dom Bernardo faz vinhaços, muito obrigado. Obrigado, Biri e Simoni, Empório Vinho do Sul, que fizeram a seleção desse vinho e nos forneceram o vinho. Mas enfim, é um vinho 2021, uma bela de uma safra, com certeza é um vinhaço, apesar de que a gente vai provar ele agora, mas vindo da Dom Bernardo, sempre a gente tem grandes vinhos. Aqui não tem erro. Não tem erro. É um vinho que passou, deixa eu ver aqui na ficha técnica, está falando que passou 11 meses em barricas de carvalho francês americano, então, ou seja, é um vinho que seguramente vai ser bastante interessante. Gente, nós não ganhamos nada da Dom Bernardo, não ganhamos nada do Matheus. O que a gente está falando aqui é porque realmente é um vinho bom. E a gente gosta dele. Eu sou cliente, o Flávio é cliente dele, tenho amigos que são clientes dele. E assim, se vocês estiverem lá por perto de Bento Gonçalves, passem na Dom Bernardo para falar com o Matheus, que é uma experiência única. Além da figura que o Matheus é, hein? É uma figura... Posso falar, Zé? O vinho tá sensacional. Mas esse vinho daqui a uns 5 ou 6 anos na garrafa, eu acho que ele fica melhor ainda, hein? 21? Acho que dá para guardar. Mas aí precisava ouvir a opinião do Matheus. Mas aqui na ficha técnica eles falam guarda de 10 a 15 anos, tá? A ficha técnica que o Bira mandou pra gente, fala em guarda de 10 a 15 anos. E de fato, pela acidez, pelo corpo, pelo tanino, me parece que tem mais tempo, tem espaço. Mas já é um vinhaço, hein? Mas é bom. Olha, esse vinho aqui eu vou falar uma coisa. Vão falar que eu sou afrescalhado. Mas para você tomar esse vinho comendo um cordeiro, meu amigo... Nossa Senhora! Que lá no sul eles chamam de ovelha. Cordeiro com molho de hortelã. Não, molho de hortelã não gosto. Só fica bom. Mas tá bom, eu respeito. Torradinho. Eu respeito aqui a tua... Tá me dando até fome, tá tarde, eu vou sair daqui para jantar. A gente pode, talvez, no jantar, a gente guardar o vinho e homenagear o Matheus, a Dom Bernardo, o Bira e a Simoni tomando essa nossa garrafa de vinho do Syrah. Mas vamos voltar a falar um pouquinho do dia a dia da venda. Então a gente falou das 3 etapas da reunião de vinho. Olha, tá vendo? Já é feito do vinho. Da reunião de vendas, ou seja, faz a informação com perguntas inteligentes e abertas. Portanto, fica a minha dica. Pense no que a gente chama de perguntas poderosas. Quais são as perguntas poderosas que você podia fazer para o teu cliente para levantar informações com ele? O que são perguntas poderosas? Perguntas poderosas são perguntas abertas, são perguntas que fazem o teu cliente pensar que ele normalmente não está preparado para responder. Por quê? Porque na hora que você faz uma pergunta que o teu cliente não está preparado para responder, que tem a ver com o contexto, obviamente. Mas ele vai ficar irritado com você? Não, ele vai começar a pensar e responder ao mesmo tempo, e talvez ele consiga, inclusive, abrir informações que talvez ele nem quisesse abrir. Porque vão ser dicas importantes
no teu processo comercial lá na frente. Dá um exemplo. Por exemplo, eu faço uma pergunta para o cliente e de repente ele solta porque ele ficou meio atrapalhado com uma pergunta que ele não estava preparado, em que ele fala o seguinte: mas a gente está com uma pressa grande para resolver esse nosso problema. Opa, guarda isso lá no fundo da tua memória, porque talvez na hora que você mandar a proposta, no momento que você for para a fase final de obtenção de compromisso, de fechar o negócio, pressa é um negócio que pode ser um gatilho importante emocional para gerar venda. Então, pergunta poderosa normalmente faz o cliente pensar e responder, ou seja, não são respostas que eles estão preparados para. Exemplo, eu costumo dizer, né, quando alguém vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa vai preparada. Me fale uma experiência que você teve muito jogo de cintura, me conte a sua história profissional, me fale quais são suas qualidades, me fale 3 defeitos. A pessoa vem preparado para isso. Ele decorou, ele já treinou. Agora, se você fizer uma pergunta que ele não está preparado, você vai começar a buscar a essência. Isso é uma pergunta poderosa. Por quê? Porque essa pergunta poderosa te traz insumos, que eu costumo dizer, para você montar o teu quebra-cabeça mental, para que você seja capaz de entender a necessidade do cliente, entregar o benefício e obter o compromisso. Que no final do dia, lá no final do processo, é conquistar o cliente, vender para o cliente, assinar o contrato, seja o que você esteja querendo fazer. Sabe que tem uma perguntinha de entrevista, saindo do assunto, que eu estava assistindo uma palestra com o presidente do iFood e ele me falou, para mim não, ele falou para a audiência, claro, mas falou para você também, sobre uma pergunta que ele faz nas entrevistas. E aí eu adaptei para mim. E a pergunta é a seguinte, quando eu estou com um candidato: me dá um exemplo de sucesso que você teve de 0 a 15 anos de idade. Olha que legal. Ele não está preparado para responder isso. Ninguém está preparado. Claro. Eu fiquei pensando que eu ia responder meia hora. Eu também estou pensando agora como que se me perguntasse isso. Exatamente. Só que ele diz muito o que você entende como sucesso, diz muito como você agiu como criança ou como adolescente. É porque sucesso para adolescente é diferente do nosso sucesso hoje depois de velho, né? Isso. E ele conta, na pergunta dele não é bem essa, mas é parecido com essa, e ele conta que uma das pessoas na entrevista falou assim: eu sou da cidade interior e na cidade interior eu fui responsável por organizar o primeiro concurso de alguma coisa no interior e eu reuni escolas estaduais, tive que ir na prefeitura, pedir autorização e tal, e foi um sucesso. Quantos anos você tinha? 14. Ou seja, claramente você vê um cara que é organizado, um cara que cumpriu um método, que teve uma estratégia, que teve sucesso e convenceu pessoas. Claro. O que mais você precisa saber desse cara? Novidade super jovem. Imagina hoje depois de amadurecer ainda, né? Agora, se você leva isso para vendas, e eu entendi bem o seu ponto, o cara talvez te abra coisa, não só que ele não gostaria de falar, mas talvez coisas que são muito mais importantes para você como vendedor, claro, do que para qualquer outra pessoa. Por isso que esse trabalho de perguntas poderosas, isso tem tudo a ver com um outro podcast que a gente já falou sobre ICP, né? É um trabalho que eu gosto de fazer com os clientes, ou seja, fazer um workshop de construção de perguntas poderosas. Ou seja, o que eu recomendo e o que eu tento construir com os clientes é que o vendedor vá para uma reunião e, claro, estuda o cliente antes, entra na internet, entra no LinkedIn daquela pessoa, no Instagram, no Facebook, no raio que for daquela pessoa, tenta entender o máximo o cliente, mas leva na manga aquelas 3, 4 perguntas poderosas que a princípio eu gostaria de fazer. Por quê? Porque se você sentir que tem espaço, lança a mão delas. E quanto mais a gente constrói e estrutura essas perguntas poderosas, mais poderosas elas ficam. Porque é difícil achar pergunta poderosa na hora. Tive uma ideia agora, nesse momento, de fazer uma pergunta poderosa. Normalmente ela já vem preparada de casa. Então, fazer um workshop para construir com a tua equipe de vendas, com a equipe que está lá no dia a dia lidando com o cliente, quais são as perguntas poderosas? Não precisa ter muito, não precisa ter 50. 3, 4 são suficientes. Por quê? Porque, de novo, você vai extrair do teu cliente coisas extremamente relevantes. É verdade. Eu lembro falando em experiências, né? Eu lembro uma vez, eu na minha vida profissional, como gestor de vendas, eu entrevistei muito candidato a vendedor, candidato a gerente, assim por diante, né? E de novo, o vendedor que vem para uma entrevista de vendas, ele tem que estar preparado para responder aquelas perguntas básicas de decoreba. E vendedor é bom de entrevista. E normalmente ele é bom de entrevista. Então o que eu tentava fazer? Eu justamente tentava fazer alguma coisa para a qual eu não estava preparado. Então eu chegava assim: Zé, você se acha um bom vendedor? Não, claro, me acho um ótimo vendedor. Ótimo, então me vende essa taça. E aí eu vejo o que o cara faz. Porque se eu sou um cara que eu estou procurando um vendedor que vai começar pela fase de informação,
Eu espero que ele olhe para essa taça e fale, vamos falar um pouquinho sobre vinho, então, e comece a entender, para daí entender o que é importante uma taça de vinho para mim, para depois vender a taça. E não simplesmente, não, porque a minha taça é de cristal, translúcida, não sei o que lá. Ou seja, sair na decoreba. Então, de novo, tirar a pessoa da zona de conforto ajuda a trazer insumo para a gente, para entregar o benefício, para a gente conseguir obter o compromisso. Falamos de começo, obter compromisso. Falamos do meio, do benefício, né? Benefício. Ou seja, entendi a necessidade, mostrei o benefício e obtei o compromisso. E o que acontece é que ter isso bem estruturado na sua cabeça é muito legal, porque com o passar do tempo você automatiza. Hoje, eu não preciso parar para pensar para fazer isso nas minhas reuniões. Isso para mim é automático. É natural para mim começar fazendo boas perguntas, para depois mostrar qual é o benefício, para depois chegar na obtenção de compromisso. Já funciona automático. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. É uma coisa impressionante. Engraçado, mais a gente né? treina, a gente melhor a gente fica. Às vezes eu encontro conhecidos meus de juventude, de escola, de faculdade, e perguntam, o que você está fazendo? Eu falo o que estou fazendo, né? E a pessoa, nossa, que legal tua vida, hein? Puxa, você é um cara de sorte, né? Eu falo, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Eu quero chamar de sorte, chama. Eu lembro quando eu estava trazendo uma empresa norte-americana para o Brasil, que a gente fez uma área de vendas bem robusta, e a gente tinha um método de venda super assertivo, que era feito no mundo todo, a gente tinha que tropicalizar para o Brasil. E era complicado algumas coisas, porque a gente falava, olha, existe uma métrica que é o seguinte, você tem que ligar para 50 pessoas por dia. Então, no final da semana vão ser 250. E na semana que vem mais 250. E no final do mês, 1000. E sabe o que vai acontecer o mês que vem? Mais 1000. E sabe no outro mês que vai ser? Outros mais 1000. E a sua vida não muda. E é isso. Você entendeu? Não, mas e se eu já estiver vendendo? Se você estiver vendendo, você vai continuar fazendo, porque você vai vender muito mais. E essa rotina, mas, poxa, é difícil e tal. E o que eu falava era o seguinte, faz as primeiras 10, que as outras você já vai perceber que são mais fáceis. Porque você se acostumou, já aprendeu o que falar, o que não falar, e já está pronto para a 11ª. Aí depois de mais 10, você vai ficar mais confortável. E depois de 100, você vai ficar tão confortável, mas tão confortável, que você vai ficar falando super natural. E aí é que você vai conseguir, de fato, ter sucesso. E era muito interessante ver essa área de vendas, porque a gente chegou a ter no mesmo salão, se eu não me engano, 36 pessoas. Imagina 36 pessoas com um fone de ouvido... Fazendo 50 ligações por dia. Era uma loucura. E tinha uma pessoa, se estiver me escutando aqui, o Cláudio Guimarães, que ele fazia com uma naturalidade que não interessava quem estava do lado dele mais. Ele pegava o telefone e começava a falar, como se estivesse na sala da casa dele, com um prospect, depois já ia para o próximo e tal, como se não houvesse mundo em volta. O resultado é que ele era um grande vendedor, ele fazia bastante visita, ele conseguia bastante compromisso de clientes. Mas por que ele chegou nisso? Porque ele foi evoluindo. Pouco a pouco. Porque quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Exato. Quase que um passo de mágica. Exatamente. Pois é, esse é o dia a dia de vendas, né? Ou seja, muita amassação de barro, vamos chamar assim, né? Muita, entre aspas, sola de sapato ou esforço para conseguir evoluir naquele processo, seja ele qual for, e conseguir obter esses compromissos. Mas é muito prazeroso quando você fecha um negócio. Não, eu vou dizer uma coisa, eu tenho alguns prazeres que eu tive na minha vida, que eu descobri que são prazeres na minha vida. Um deles é fechar negócio. Fechar negócio me deixa... Quando um cliente me fala, entre aspas, negócio fechado, seja qual for o formato que ele fale isso, para mim é um dos grandes prazeres que eu tenho na vida. Eu tenho alguns outros prazeres na minha vida também. Eu, durante muitos anos, fui ator ou amador, até voltei a fazer teatro recentemente, depois de velho. Você fez aquele filme Família Addams, né? Tio Chico? Não, eu não fiz Família Addams, mas você deve ter feito o papelzinho ali do tal do mordominho aí. Mas, enfim, eu fiz teatro muitos anos quando jovem, que me ajudou muito na minha vida profissional, por sinal, técnica de apresentação e que faz, e voltei agora. E outro grande prazer que eu sempre tive na minha vida como ator era o aplauso. Então, o aplauso sempre foi no final da peça, a venda. Isso. Porque é a mesma adrenalina. É a conclusão. É a conclusão com sucesso. Isso. É a conclusão com sucesso. Né? Ou seja, é a sensação de missão cumprida, é a sensação de que eu cheguei no objetivo final. Então, acho que para a gente chegar no finalzinho aqui do nosso podcast,
eu acho que fica essa mensagem, ou seja, lembre-se que você está vendendo o tempo inteiro, independentemente se você é área de vendas ou não. Lembre-se, pense nessas 3 etapas da reunião de vendas ou do contato de vendas com o cliente. Lembre-se que honestidade é fundamental e você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, senão fica ruim. É isso. E esperamos o próximo. E, para a gente terminar então, mais uma vez, muito obrigado aos nossos apoiadores, Red Minds, os estúdios onde a gente faz as nossas gravações, o Empório Vinho do Sul, Bira, Simone, muito obrigado também. E, obviamente, muito obrigado a você que está assistindo, dando joinha, compartilhando, mandando perguntas, comentários e assinando o nosso canal. Tá bom? Comentários ruins são muito bem-vindos. Também. Saúde. Até a próxima. Saúde, Zé. Valeu. Obrigado.